Olá, pessoa bem nutrida. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e hoje falaremos sobre carboidrato seguro. Primeiro, fruta não é carboidrato. A gente tem que partir do básico, que existem os alimentos reguladores, que são as frutas, verduras e legumes, e tem as fontes de carboidratos. E hoje o tema é carboidrato seguro. O que a gente pode comer para manter o quadro aí de síndrome fúngica em controle? Sejam bem-vindos, boa noite, pessoas bem nutridas. Quase eu não consigo entrar aqui, primeiro porque estava passando vários caminhões e o barulho estava enorme, e depois eu não estava conseguindo conectar, por isso que eu nem consegui subir post antes da live. Sejam bem-vindos. Para quem não pegou aí o título, o tema da live, hoje falaremos de novo, porque eu já falei sobre isso em outra live. Para quem não participou, é uma ótima oportunidade para entender um pouco melhor, para se sentir mais confortável no consumo de frutas, no consumo de tubérculos, dos alimentos energéticos e nutritivos que tantas pessoas têm dúvidas se pode ou se não pode comer. Eu até recebi nos stories essa semana, na caixinha de perguntas, uma pessoa questionando se era seguro comer manga, se no tratamento da síndrome fúngica não deveria ficar sem comer a manga. Então, por isso que eu resolvi colocar aí como opção de tema. Oi, Tati, boa noite. Então, vocês sabem a diferença de carga glicêmica e índice glicêmico? Vocês já ouviram falar? Ah, esse alimento é de alto índice glicêmico, esse alimento é essa refeição tem uma carga glicêmica concentrada. Já escutaram algum desses termos? Se não, nunca ouviu falar, índice glicêmico é sempre o alimento isolado, numa quantidade específica, então 100 gramas do alimento. Quando eu penso em carga glicêmica, é a concentração de energia na refeição. E ontem a gente conversou sobre hipoglicemia de rebote. Quando a pessoa quer comer o tempo todo, aquela pessoa que está sempre com fome, sempre há necessidade de ficar beliscando, ou tem sintomas aí de hipoglicemia, tremedeira, sensação de desmaio. Isso quer dizer, isso é um sinal que a pessoa consome uma refeição com uma carga glicêmica alta. Esse é um ponto bem importante. Então, antes da gente falar de síndrome fúngica, os detalhes para manter aí o tratamento no caminho certo, é importante entender essa base, que é simples, é muito fácil de vocês entenderem e aplicarem aí na próxima refeição de vocês. E saber que o alimento isolado, ele tem uma ação no corpo, o alimento misturado com outras fontes, com proteína, com fibras de legumes e de verduras, terá outra ação no nosso corpo. E uma pessoa que tem uma tendência a comer mais alimentos ultraprocessados, porque vocês concordam que é diferente eu comer uma mandioca e eu comer uma tapioca. Concorda? É diferente eu comer uma fruta e eu tomar um copo do suco da fruta. Então, a quantidade de energia é diferente, o tempo de absorção dessa energia. Não tem problema nenhum comer a tapioca, tá? Usei como exemplo porque já é um processo de refinamento, não é um alimento in natura. O alimento in natura é aquele que não passou por um processo aí industrial para retirada de alguma coisa. Então, quando a gente pensa no grupo das frutas, ele é um grupo seguro para o tratamento da síndrome fúngica, com exceção das frutas que tem o potencial ali de fermentar, que não funciona para o tratamento, que vai ajudar ali na multiplicação, quase não saiu, multiplicação dos invasores. Eita, a dicção aqui essa hora já tá falhando. Então, aquilo que fermenta, por exemplo, quando a gente pensa em frutas secas, fermenta. É um açúcar concentrado. Então, não é um carboidrato seguro para a síndrome fúngica. Então, agora, Natal, época de festas, você que está com sinais e sintomas de síndrome fúngica, está acompanhando aqui o conteúdo, entendeu que não é normal, apesar de ser comum ter as queixas como
cansaço logo de manhã, vontade exagerada por carboidratos, micose na pele, dermatite, problema capilar, caspa e assim por diante, língua branca, um intestino, alternância intestinal. Todos esses pontos são sinais de supercrescimento fúngico, que inicia no intestino, seja homem ou seja mulher. Então, partindo disso, que vocês já têm essa informação, a gente entra na base da alimentação, que são os carboidratos aí seguros, na base que eu digo que são os alimentos que a população, de um modo geral, consome em maior proporção no prato, tá? Então, as frutas, elas podem ser consumidas, exceto as frutas que atrapalham esse processo, as frutas que fermentam, que vão causar a proliferação. Então, o grupo das frutas secas entra. A maçã, para quem já escutou eu falar aqui em outras lives, entra. Suco de fruta, o que vocês acham? Entra também, porque está concentrado ali a energia. Salvo, lógico, os sucos de frutas, como frutas de baixo índice glicêmico, maracujá, macerola, mas não são sucos que a maioria das pessoas gosta de consumir, certo? A maioria das pessoas, ou a maior parte dos restaurantes, oferecem mais sucos de maçã, suco de uva tinto, e eu não sugiro que consuma esse tipo de suco se você está aí querendo vencer a síndrome fúngica. Maçã também, Lídia, entra no grupo aí da maçã. Essa é uma dúvida bem frequente. Quando eu falo um alimento, às vezes a pessoa pergunta assim, mas o derivado desse alimento também entra? Sim, gente, o que é feito do alimento, ou o que é do grupo do alimento, entra, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no milho, então, o fubá entra nesse grupo também, porque fermenta. É diferente o milho crioulo para o milho in natura, tá? É claro que durante a terapia nutricional, para você entender os carboidratos seguros para o tratamento, saiba que é um processo que não quer dizer que você nunca mais vai poder comer aqueles alimentos. Não, é uma terapia que você tem que analisar sempre o tempo que você se expôs a esses alimentos que ajudam nessa fermentação. Que aí são os carboidratos que não são seguros para o tratamento, tá? Quando a gente pensa no grupo da maioria das frutas, eu tô começando aqui das frutas, depois a gente entra nos outros, nos tubérculos e assim por diante. Quando a gente pensa no grupo das frutas, quase todas, são pouquíssimas, que não devem fazer parte do tratamento. O restante pode se consumir. E, gente, não é comer uma fruta por dia. É comer 3, 4, até 6 frutas por dia você pode consumir. E isso não precisa ser tudo junto. Você vai comer espalhado ao longo do seu dia. Então, você tem uma vontade de comer um doce, você pode comer a fruta. E aí, para você controlar a carga glicêmica da sua refeição, não sei se vocês já viram alguma foto de pratos meus, eu como a fruta junto com a refeição, porque eu não gosto de comer em lanches. Eu raramente faço lanches. Então, eu tenho a preferência de comer sempre junto com a refeição. Para mim, funciona super bem, eu gosto dessa mistura, tá? Mas se você não gosta, você pode fazer ali associado com a vitamina, usando leite de coco ou comendo a fruta mesmo, tá? A melancia não entra. Quando fala em melancia e melão, a questão é agrotóxico. A gente sabe de onde vem a melancia e o melão que a gente compra? A gente não sabe. E aí, o que foi visto em alguns estudos é que tem certas regiões onde tem a produção de melancia e melão que o peso do agrotóxico é muito grande. Há um uso muito exagerado. Mas, entre não comer fruta e ficar pensando assim, não vou comer porque tem agrotóxico, coma, tá? Coma a fruta. Caso contrário, você vai colocar um outro alimento no lugar da fruta que vai ser menos saudável que a fruta, que o agrotóxico, você vai fazer uma substituição que não vai adiantar. Não tem essa linha de raciocínio, porque é rico em agrotóxico, eu não consigo comprar orgânico, eu não vou consumir. Consome o que você tem ali na proporção. A gente faz dentro da nossa possibilidade o consumo dos alimentos orgânicos, e do que não tem a possibilidade, a gente consome sem ser orgânico também, tá?
Eu não consigo consumir tudo orgânico, não. Aqui em Florianópolis, o sul da ilha, ele é repleto de opções de orgânicos e tudo mais. Aqui o norte da ilha é o oposto. É bem diferente. É bem engraçado isso. O sul como eu já contei para vocês, é algo mais roots, né? O pessoal é mais vegetariano, e aqui no norte da ilha não. Já é mais parecido eu tenho a sensação que parece mais com São Paulo, assim como o centro de Florianópolis, tá? Então aqui eu não tenho tantas possibilidades de consumir alimentos orgânicos, consumo o que tem sem problema nenhum, tá? Então o grupo das frutas seguras, kiwi é seguro, abacaxi é seguro, manga é seguro, não tem problema nenhum em consumir, melão, melancia, o açaí, a polpa de açaí, não é a sobremesa açaí, porque sobremesa açaí é cheio de xarope de glicose e açúcar, é diferente, tá? A polpa de açaí pode ser consumida. Graviola, cupuaçu, dependendo da sua região, você tem frutas que eu não tenho acesso, que aqui eu não tenho, São Paulo não tem, mas tem mangaba, tem tanta fruta no Brasil, gente, tanta fruta. E a fruta é fonte de nutrientes reguladores. O que regula o nosso corpo é fruta, verdura e legume. Não dá para esperar regular o corpo com proteína. A proteína tem o seu papel, tem o seu valor, mas não vai regular. A gordura é transporte, funciona para ajudar hormônios, colesterol é outro papel. Colesterol é importante para o corpo, viu? Sem colesterol nós não temos produção hormonal, então tem o seu papel. Agora a fruta, ela não deve ser considerada um carboidrato para a pessoa ter medo de consumir a fruta e achar que está fazendo uma refeição de altíssimo índice glicêmico, só se ela comer um pratão ali de salada de frutas e de frutas extremamente doces, porque o interessante é você mesclar no seu dia frutas que são mais doces com frutas menos doces, tá? Com as frutas mais ácidas. E durante o tratamento da síndrome fúngica, evitar as frutas cítricas, tá? Que aí quem está em tratamento lá no e-book tem a lista certinho das frutas, tem lá o checklist. Aqueles alimentos precisam ser evitados durante ali o ciclo e dependendo de cada caso, que aí eu explico lá no método, pode ser que tenha que ser estendido, tá? Banana pode, pera pode, abacate pode, não tem problema, tá? As frutas secas, tá? O grupinho do limão e o grupo da uva, tomem aí mais cuidado, que são frutas que atrapalham essa questão da fermentação. São frutas que os fungos, eles gostam mais. Não quer dizer que você não vai poder comer nunca mais. É só durante a terapia nutricional, como eu explico lá no passo a passo do e-book. Então, é durante um processo, um tempo, tá, gente? Então, sempre que eu falar alguma coisa aqui, não pense que é para sempre, não pegue isso como uma verdade. E manobras nutricionais, low carb, cetogênica, aumentar gordura, aumentar proteína, aumentar carboidrato, isso são manobras nutricionais. Nenhuma manobra nutricional é para sempre. A manobra nutricional se aplica de acordo com o nosso objetivo específico. Isso eu explico no módulo Manobras Nutricionais, lá no método do Você no Controle. Então, a gente aplica com um objetivo. O que eu quero agora nessa fase? Eu estou pegando mais peso na academia? Não, eu quero mais emagrecer, eu quero tratar a síndrome fúngica. Então, usa-se uma manobra nutricional para isso. Por exemplo, viver numa cetogênica, que eu já fiz uma live sobre isso, está até no IGTV, não é interessante. A gente precisa de fontes ali de nutrientes que tem nas frutas e nos carboidratos, que é uma fonte de energia interessante para o cérebro. Tá? Que você entra até num efeito platô, se você fica só num perfil ali de manobra nutricional. Eu gosto de cetogênica, de low carb, de várias manobras, mas cada manobra tem o seu tempo. Depende do objetivo, tá? Do objetivo específico. E isso não é difícil, tá? De entender, de aplicar. É por isso, gente, aqui só passando uma informação, que eu fiz o curso. Porque para eu passar essa informação em consulta, eu vou passar isso com uma manobra nutricional. Então, a pessoa vem, se você já passou com nutricionista, você sabe do que eu tô falando. Então, eu quero emagrecer. Então, eu vou passar manobra nutricional específica por um período.
Aí a pessoa demora, às vezes, 6 meses para voltar. Isso não acontece, tá, gente? Mas vamos supor que isso acontecesse. Aí aquela manobra nutricional, a pessoa fica utilizando durante 6 meses. Isso não é certo. É importante entender a manobra nutricional, como que pode ser feita, como que pode ser aplicada, tá? Puxei esse gancho aí da manobra nutricional por conta dessa questão da variação do carboidrato. Ah, Sheila, quanto? Então, pensando aí no grupo das frutas, já sei quais são as frutas seguras que eu posso consumir, que eu devo evitar para que eu consiga aí vencer a síndrome fúngica. Estou no tratamento, seguindo passo a passo. Quais são os outros carboidratos? Vamos entrar agora nos outros. Ana, kiwi é ácido, mas eu não falo de ácido, é fruta. Quando a gente pensa nos citros, é o grupo do limão. Não tem nada a ver com abacaxi, com kiwi. Muita gente confunde, isso é normal. Mas não é, não mistura, tá? É laranja, mexerica, limão, tá? Tem nada a ver com kiwi, com abacaxi, nem com morango, tá? Pode comer sem problema nenhum. Agora, se você come e não se sente bem, pode ser que você tenha uma intolerância alimentar. Existe intolerância a frutas também. Existe intolerância alimentar para vários alimentos. É que os alimentos mais comuns de se falar sobre intolerância alimentar são os mais populares aí, que é glúten, que é o leite, mas há intolerância a alguns tipos de frutas, porque fruta, gente, ela tem tantos compostos, a nutrição ainda não sabe o que é feito dentro do nosso corpo com todos aqueles compostos. São chamados compostos bioativos, compostos fenólicos. Sabe a casquinha da jabuticaba? Ela não é roxa, bem fortinha, igual o açaí. Aquilo ali vem sendo estudado há tanto tempo e ainda não sabe-se tudo que é feito no nosso corpo. Porque é ação em cima de ação. Sabe que protege, sabe que ajuda aí, fotoproteção contra raios ultravioletas, sabe que protege coração, sabe que controla aí colesterol, triglicérides, mas não tem todas as vias para entender como que é feito isso. Então, às vezes a pessoa come algum grupo alimentar e não se sente bem. Então, troca, come outra fruta, tá? Tem tanta fruta aí no nosso país, né, gente? Quem é aí do norte, do nordeste, tem frutas maravilhosas. Aproveitem as frutas, valorizem, porque é difícil comer uma fruta tirada do pé, viu? Quem é do sudeste aqui sabe, quando vê uma fruta no pé, parece até um templo, porque a gente não vê isso, né? Eu lembro quando eu ia na casa da minha avó, agora no quintal da casa da minha avó, acho que ainda tem coco e siriguela. Mas quando eu vi o pé de goiaba, eu adoro goiaba. Eu falava, nossa, tem um pé de goiaba aqui. Era uma coisa que eu ia uma vez a cada 2, 3 anos na casa da minha avó, que era longe e tudo mais. E aí eu achava o máximo, né? Então, se você tem essa possibilidade, valorize, tá? Valorize as frutas aí da sua região. Para de consumir fruta industrializada em saquinho, em snack, em caixinha. Não faz sentido. Fruta seca, Natal, foge da uva passa. Foge da uva passa, tá? Tá blindado aí contra aquelas frutinhas secas da ceia, tá bom? Então vamos lá. Pensando no grupo das frutas, ok, todo mundo entendeu. Agora vamos entrar no grupo dos tubérculos, das raízes. Goiaba pode, Vanessa, aproveita. Goiaba é uma das frutas que mais tem fibras, assim como o abacate. Então dá bastante saciedade. Quem não está acostumado no começo pode dar um pouco de gases, mas depois passa por conta das fibras, tá, da fruta. Então aproveite. Grupo dos tubérculos. Então entra mandioca, mandioquinha, inhame, né, o cará, batata doce, as batatas de um modo geral. Pode comer, Sheila, no tratamento da síndrome fúngica? Sim, são carboidratos seguros. Tá? Os índios consumiam, aí as raízes é a base da nossa miscigenação, da nossa história nutricional aqui do Brasil. A nossa base alimentar não foi milho, milho veio depois, arroz também, trigo também, raízes, tá? Então a gente pode sim consumir. A questão é que eu vejo que a maioria das pessoas tem dúvidas é quanto que eu posso comer dessas raízes para que eu não consuma muito, para eu não sentir um desconforto ou um possível risco de fermentação.
A quantidade depende do quanto de energia você vai gastar no seu dia, o quanto de fome você está sentindo. E se você perdeu esse controle de fome e saciedade, calma que você vai recuperar. Isso a gente tem, é natural do nosso organismo, a produção hormonal de fome e saciedade. Você pode ter perdido isso por conta de ter consumido aí alimentos sem prestar atenção na refeição, em frente de televisão, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Mas a gente tem ali o poder, a capacidade de saber o quanto que deve comer. Por isso que saciou, para, não continua comendo. Ai, Sheila, mas eu vou deixar comida no prato? Se tiver na sua casa, tampa e guarda na geladeira. O prato é seu, tem problema nenhum. Claro que quando você está fora de casa, não dá para fazer isso. Se der para colocar para viagem, ótimo. Mas se não der, não come só porque está no prato. E lembre-se que se você está num restaurante e você pede carboidratos desse grupo aqui dos tubérculos, logo como uma entrada, você vai ter uma tendência a comer demais. Por quê? Porque demora para você sentir saciedade quando você come o alimento isolado, que é o índice glicêmico. Quando você faz o seu prato, você compõe ali a refeição. Vou dar um exemplo. Você está num churrasco. Vai passando várias coisas no churrasco, você vai comendo muito mais do que se você montar o seu prato. Você botar ali a salada, botar o vinagrete, botar um pouquinho de farofa, botar a carne. Você não concorda? Agora você fica... Ah, não, começa com pão de alho. Aí já começa chutando a porta, né? Aí já começa alimentando o fungo. Então, veja... Quando você pensar em alimentação, pensa na construção da refeição. Sempre construa a refeição. O carboidrato que é seguro para você fazer ali a sua refeição, ele depende da composição do seu prato. E fruta não é carboidrato, fruta é alimento regulador. Carboidrato é o alimento que vai te dar energia rápida, energia para o cérebro. Tem outras formas de energia para o cérebro? Tem gordura, como TCM, assim por diante. Mas hoje o tema é ali o carboidrato seguro para a síndrome fúngica. Então, as raízes podem ser consumidas, devem ter ali o seu consumo moderado, principalmente se você estiver com uma porcentagem de gordura mais alta. Homem formato maçã, aquela gordura na região do tronco, gordurinha na mama. Mulher, gordura na coxa, no quadril, aquele corpo formato pera. Eu era bem formato pera, né? Porque a concentração fica ali na região bem do quadril. E isso, gente, piora a predominância estrogênica. A predominância estrogênica, as mulheres que reclamam de, eu sinto na TPM, vem mais a candidíase, eu sinto mais o crescimento do fungo. Na verdade, o crescimento do fungo, ele começa no intestino, ele já acontece no corpo há bastante tempo. O que faz aflorar aqueles fungos é a alimentação, a situação que a pessoa se encontra, tá? Então, às vezes pode ser múltiplos fatores e também pode ali ter essa questão da predominância estrogênica, que aí os carboidratos errados pioram o quadro, tá? Os carboidratos pioram o quadro. Todos os carboidratos? Não. Aqueles que não são seguros. Esses que eu estou falando até agora são carboidratos seguros que você pode consumir, tá? Aqui a Thali colocou escondidinho de mandioquinha com carne moída, tá liberado? Sim. Finaliza com uma salsa, com uma cebolinha com alho poró. Lembra que as pequenas pitadas de temperos é o brilho da nutrição que você coloca no prato. É esse detalhe aí de nutrição que pode parecer bobo, gente, mas não é. Reforço isso. Salsa, cebolinha, os temperinhos, tá? Quando você vê que tá um pouco sem cor o seu prato, procura alguma coisa para finalizar. No e-book eu ensino o tempero funcional para misturar ali os temperos, você pode utilizar em tudo. Então sempre tem que colocar ali uma corzinha verde, um temperinho maravilhoso, tá? Assim como fazer um escondidinho usando a batata doce, usando a própria mandioca, pode ser utilizada também, tá? A batata inglesa, se bem higienizada, pode ser consumida com casca, assim como a batata doce, que controla mais a carga glicêmica da refeição. Então, toda essa composição
ela é maravilhosa para o nosso corpo. Isso é nutrição, tá? Isso é nutrientes. Quais são os carboidratos não seguros? Eu não preciso nem citar aqui, que eu acredito que vocês sabem quais são, tá? Os carboidratos que não são seguros. Tomate pode, pimenta biquinho pode, não tem problema nenhum, tá? A questão do tomate, da berinjela, de alguns alimentos, estava se estudando aí para ver essa questão igual. Eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, porque não é o tema da live, mas um dia eu faço uma live só sobre isso. Igual a questão das leguminosas pela questão de fatores antinutricionais. Estava-se buscando informações quanto a isso, tá? Mas não vem ao caso, não precisa ficar com medo de consumir. A questão é, troca, faz ciclos, tá? Então, se você perceber que você tá numa fase que você já vem aí há um mês, por exemplo, comendo tomate todos os dias, opa, agora vou comer outro vegetal. Igual eu estava consumindo bastante cenoura por conta do sol, que eu tô tomando bem mais sol aqui do que eu tomaria em São Paulo. Que eu vou fazer uma caminhada, um exercício ao ar livre, eu já tomo sol, já me exponho mais. Então, eu aumentei o consumo dos alimentos laranjas, abóbora e a cenoura por conta disso, mas agora já deu, então tô fazendo ciclo com outros alimentos. Então, a gente vai trocando, vai fazendo aí uma alternância entre os alimentos, tá? Faz os ciclos. Carga glicêmica, índice glicêmico, ficou claro, certo, gente? Então, controle a carga glicêmica da sua refeição. Os carboidratos seguros são aqueles carboidratos que você, olhando assim, você já sabe que você pode comer porque ele não é ultraprocessado, ele não vem ensacado, não vem industrializado. Não quer dizer que os carboidratos industrializados você não possa nunca consumir, mas você tem que olhar a sua linha do tempo, como eu sempre digo, e ver quanto que você já consumiu desses alimentos até agora. Como que foi a sua vida? A exposição a esses alimentos, como por exemplo ao trigo. Há quanto tempo você veio se expondo aí ao trigo? Desde a infância, na adolescência. Às vezes a gente vai no restaurante self-service, tudo tem trigo. É alguma coisa que é empanada que tem o trigo, alguma coisa que é frita que vai ter o trigo. Então está por toda a parte. Então quando a gente se expõe demais a um alimento que é de difícil digestão para o nosso corpo, porque gente, os alimentos foram modificados, então tiveram cruzamentos ali de sementes, não é um alimento crioulo, igual o milho. O milho não é amarelo, o milho ele é roxo com branquinho, assim como a cenoura é branca com roxa. Então, houve-se aí uma alteração entre alguns vegetais, cruzamento de alguns legumes, e sabe-se que alguma dessas alterações, hoje a gente sabe que deu ruim literalmente, que é o caso do trigo, tá? Porque foi feita essa alteração porque achava-se que a população ia passar fome. E aí, gente, passar fome dá guerra. E aí acaba com a economia. Então, foi uma forma de controlar a alimentação da população através ali do trigo após a Revolução Industrial. E hoje já se sabe que a proteína ali desse trigo é uma das grandes causadoras de doenças, porque a gente se expôs demais, tá? Demais. Frutas, cacau pode também, tá? Chocolate 70% é considerado uma fruta, pode consumir, não tem problema, tá bom? Batata doce, inhame no café da manhã, pode, não tem problema nenhum. A Luísa tá perguntando, aipim, batata doce, inhame. Os tubérculos no café da manhã, gente, pode ser consumido com manteiga, inclusive, tá? Não tem problema. Se a pessoa tem uma intolerância, pode usar a manteiga ghee. A manteiga, naturalmente, ela é só o creme, né? A gordura do leite. Então, ela segura, ela ajuda, inclusive, o intestino por conta do butirato. Então, você usando os carboidratos certos e fazendo uma preparação correta, isso traz prazer para sua refeição. Isso faz ser sustentável o tratamento. Porque qual é o tratamento que não é sustentável? Quando você não consegue manter, que você não gosta do que você está consumindo. Aí você fala, isso é ruim, não quero consumir isso. Eu sempre tenho vontade de comer aqueles alimentos.
E lembra que o vício pelo carboidrato ultraprocessado, ele passa, porque você controla a virulência fúngica, o supercrescimento dos fungos. Conforme você vai controlando, você vai passar pela fase de reação de eliminação, e depois que você controla, você para de ter esses desejos exagerados. E cada pessoa tem um desejo exagerado por coisas específicas. Tem gente que é por doce, tem gente que é por pão, tá? Tem pessoas que pode ser por bebida alcoólica. Isso faz sentido, tá? Pela questão do crescimento fúngico. Então, é uma fase, é um processo. E aí, depois que você conclui o seu ciclo de tratamento, aí vem a sua autoavaliação. Isso é uma parte bem importante. A autoavaliação de ter o entendimento do que você percebeu que não faz bem para você. Porque você sabe que aquilo não faz bem, quer dizer que você nunca mais vai comer? Não, você vai escolher o momento certo para comer. Igual essa questão do índice glicêmico e da carga glicêmica, quer dizer que você nunca vai fazer uma refeição ali que é de alto índice glicêmico? Não, isso é uma utopia que não existe. Vai acontecer momentos que você vai fazer, mas você vai escolher. Não vai ser um escorregão, vai ser uma escolha. Porque você vai assumir o controle. Você vai assumir o controle da situação. E vai fazer dar certo, porque dá certo, gente. A nutrição dá certo. E não achem que é um mês depois, são 5 meses depois para você sentir o efeito. Não, a partir do momento que você começa, você já sente. Na refeição seguinte, a gente tem troca celular o tempo todo. A gente precisa do nutriente para viver, para eu conversar com vocês. Eu preciso dos nutrientes. Então, todo dia a gente pode fazer diferente. Não precisa ser perfeito, mas construindo aí um tijolinho por vez, vocês podem ter certeza que a evolução será grande, tá? Grandíssima. Banana pode também, aqui que perguntaram, não tem problema nenhum. Até comentei ontem sobre ser fonte de triptofano, que é maravilhosa para controlar estresse, mal-estar. Sempre as frutas, aquelas que são mais adocicadas, podem ser utilizadas ao seu favor nesses períodos de necessidade de consumir muitos doces. Podem ser cozidas, como a pera, o abacaxi com canela, quem gosta, tá? São ótimas alternativas, assim como a banana. Banana com canela funciona super bem. E sempre que vocês pensarem em um alimento que é refinado, é um ultraprocessado, escolha o momento certo de você consumir esse alimento. Ele não pode fazer parte de 2, 3 refeições do seu dia. Ele pode fazer parte da sua vida, mas não numa rotina, num ciclo, num piloto automático, igual a gente fazia no passado. Comer bisnaguinha, comer bolinho todo dia, tá? Que era o meu caso, tá? Eu sempre uso como exemplo, não falando de vocês, estou falando de mim mesma, que era isso que eu fazia quando eu era adolescente e criança, tá? E é claro que quando a gente tem a informação, tudo muda, né, gente? A ferramenta, ela abre caminhos. E é por isso que vocês estão aqui hoje, 9h30 da noite, escutando aí esse assunto. A Má perguntou, derivados do milho, polenta, cuscuz e assim por diante. É processado. E lá no e-book, Má, tem a listinha dos alimentos. Então, daqueles que podem ser consumidos e que não podem. Esses que eu citei hoje, que são seguros, então você pode consumir, tá? Não tem problema nenhum. Quando você pensar num alimento que foi processado, aí já é um degrau abaixo, porque ele passou por um processo de refinamento. Então, é diferente eu comer um alimento íntegro e um alimento processado. É o exemplo que eu dei da tapioca e da mandioca. Quer dizer que eu não possa comer a tapioca? Pode, claro que pode. Mas entre comer a mandioca e a tapioca, o que é melhor? Comer a mandioca? Ah, mas eu quero fazer um café da manhã com a tapioca, eu posso? Pode. Quanto que eu posso comer, Sheila? Lá no e-book eu ensino a calcular. Quanto você tá com fome. E não porque você, é café da manhã, eu tenho que comer. Tá? Isso é um outro ponto bem importante. Porque eu vejo essa questão do jejum intermitente que sempre me perguntam também nas caixinhas.
E às vezes parece que fazer jejum é algo novo. O jejum é natural do ser humano. A gente faz jejum a partir do momento que a gente faz a última refeição. Então, eu fiz minha última refeição hoje, 8 horas da noite. Se eu for fazer minha próxima refeição amanhã, um exemplo, às 8 horas, eu fiquei quantas horas de jejum? 12 horas. Eu fiz jejum intermitente? Segundo os termos, sim. Então, isso chama-se jejum intermitente, que é o natural. Agora, se dormiu pouco, dormiu 5 horas, você não fez o jejum nem que era necessário para sua recuperação ali dos intestinos, das células, tá? Só complementando isso, porque sempre tem essa pergunta, talvez isso possa ser a curiosidade aí de vocês, tá bom? Então, sintomas aí, tem gente que tá falando aqui dos sintomas da síndrome fúngica que vem sentindo. Quanto mais a gente ficar ali no problema e não agir, mais tempo você vai continuar ali com o problema. É igual você tá num relacionamento ruim. Você tá num relacionamento que não tá dando certo. Ou você senta pra conversar, ou você vai continuar ali num relacionamento ruim. É a mesma coisa a relação com os bichinhos que vivem dentro de nós. É a gente sentar pra conversar com eles e falar, ó, agora vocês só vão receber os alimentos que eu decidi. Vocês não têm mais o poder de decisão. Porque quando você tem aquela vontade exagerada para comer algo que você sabe que não é saudável, mas você come por impulso, são eles que estão pedindo. São os fungos. E aí quando você vira essa chavinha, que você começa, agora não vou comer, decidi que eu não vou comer, tá? Nessa refeição. Na próxima pode ser que eu decida que eu coma uma coisa diferente e tudo bem. Então é uma refeição por vez, não pensem no mês inteiro, não pensa no ano inteiro. É uma refeição por vez. Então é o jantar, amanhã é o café da manhã, vai um passo de cada vez. Não fica assim, eu tenho que ficar o mês inteiro sem comer isso. Isso você já cria um bloqueio e já transforma num obstáculo a terapia nutricional. Vai uma refeição por vez. E se de repente na refeição ali de amanhã, um exemplo, você comeu alguma coisa, você sabe que não te favoreceu tanto, tudo bem, na próxima, vamos fazer algo diferente. E vai uma refeição por vez. É um passo de cada vez e dá certo, tá, gente? Dá muito certo. Bom, deixa eu ver aqui se ficou alguma dúvida. Acho que não. Vocês estão falando aqui de outros temas nos comentários, mas eu não vou responder isso só pra gente não fugir um pouquinho do tema, tá? Então, fechando essa parte aí de carboidratos seguros, acho que deu, tenho certeza que foi bem proveitoso para vocês, para desmistificar, de achar que uma fruta só porque é doce não pode ser consumida, sendo que é um alimento regulador que pode ser importante aí para sua saúde. Quer dizer que eu só vou comer fruta doce? Vou passar o dia inteiro comendo banana? Vou passar o dia inteiro comendo manga? Não, eu vou o quê? Fazer ali um mix de frutas dentro das minhas possibilidades, das frutas da minha região, e vou usando isso com sabedoria. A mesma forma os tubérculos, tá? Que são raízes aí importantes para a nossa nutrição, são fontes de carboidrato bem importantes e que devem ser consumidas de acordo com o gasto de energia de cada pessoa. Se uma pessoa não está gastando muita energia, tem que comer um pouco menos, tá? Se a pessoa gasta mais energia, come-se mais. E isso é natural, dá para ser intuitivo. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo para sentir essa questão dos hormônios, porque ficou muito tempo comendo no piloto automático, tá? Não colocou aqueles horários, come todos os dias no mesmo horário, mesmo sem estar com fome. Isso é um piloto automático, não tem que ser assim, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E-book, só para tirar as dúvidas, que eu vi que o direct tá cheio, tem bastante gente me perguntando. O e-book tem o tratamento, tem o passo a passo, tem a parte de suplementos, tem sugestão de plano alimentar, tem como calcula essa parte de carboidratos, que é super fácil, gente. Não precisa ir numa nutricionista para essa parte, tá? Por isso que eu coloquei lá no e-book. Então, tem todas essas informações lá. E quem tem dúvida, manda na área de suporte, onde baixou o e-book, tem uma área de suporte que você manda a sua dúvida e eu esclareço. Eu respondo, sou eu mesma que respondo a sua dúvida. Quem entrar no método, que vai abrir as inscrições na próxima semana, o método é um tratamento através de passo a passo também, porém em vídeos,
Então, é vídeo ali com todas as orientações. E depois que você assiste essas orientações, tem a parte da consultoria comigo, que aí tem incluso uma consultoria. No e-book eu dou por escrito, você não conversa comigo, mas no curso, no método Você no Controle, sim. Quando você conclui, você pode fazer ali o seu agendamento. E tem também a parte de suporte, que você tira suas dúvidas por escrito igual o e-book. E tem também um grupo de apoio que aos finais de semana a gente conversa. Eu abro esse grupo no final de semana, olha só, final de semana a gente fica lá conversando, tirando dúvidas e fazendo uma troca. Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, fungo é normal, fungo demais não é. Todo mundo tem fungo no corpo, fungo é natural. Há essa questão de achar que síndrome fúngica só tem em mulher. Não, síndrome fúngica pode acontecer com qualquer ser humano, bebê, criança, adolescente, adulto, homem, mulher, independente do gênero, tá? O importante é não achar que é normal se sentir mal. Não pode achar que é normal. Tem tratamento e a nutrição ali corrige a base que é a causa, tá? A medicação, como conversamos, tem o seu papel, tem o seu valor. Em alguns casos pode ser imprescindível, mas na maioria é a nutrição. Por isso que tem tanta gente que usa medicação ali de repetição e não funciona, porque não corrigiu a base, que é a comida, tá? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã damos sequência. Uma ótima noite para vocês. Quem ficou com dúvida, pode perguntar no último post que eu deixei no feed. Eu ia falar nos stories, mas deixei no feed. Pode perguntar lá que eu esclareço. Um beijo, boa noite, gente. Obrigada, Ana, um beijo.